Boa noite, a paz de Cristo seja com todos. Nós vamos voltar a falar do amor, a falar da paz do nosso Deus nessa noite. Vamos reiniciar porque eu acabei excluindo aqui o primeiro vídeo, a primeira live sem querer, tá? Que Deus seja conosco para que tudo dê certo e a conexão nos ajude. Acima de tudo, que nós tenhamos conexão com o céu. Se a conexão com o céu existe, as demais a gente consegue, no nome de Jesus. Vamos lá? Pensando aqui sobre a paz que Cristo oferece, a paz que Ele dá de graça e oportuniza para todos os seres humanos. No momento em que Jesus estava quase se despedindo dos seus discípulos, seus amigos mais íntimos, ele falando do Consolador, do Espírito Santo que viria, falando que não os deixaria órfãos, ele começou a falar também sobre a sua paz. No verso aqui em João, capítulo 14, verso 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo fala aqui de uma paz, da paz dele, que é uma paz diferente do mundo. E ele estava dizendo que queria deixar essa paz para os seus amigos, para os seus filhos. Ia deixar essa paz para aqueles que crescem nele. Essa paz é uma paz diferente, como ele mesmo diz. Não deixo, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz diferente porque ela não depende das circunstâncias, não é circunstancial. É uma paz que não é igual a bons pensamentos, bons fluidos, né? É claro que é importante, que é bom ter bons pensamentos, saber treinar o pensamento para canalizar coisas boas. Ela não é igual ao otimismo. Os seres humanos nascem mais otimistas ou mais pessimistas. É uma coisa inata nos seres humanos. Eu, por exemplo, estava dizendo que meu irmão mais velho disse que Rose, você costuma ver o mundo azul e eu vejo o mundo meio marrom. E ele quis dizer que estava dizendo que eu sou uma pessoa muito otimista, que procuro ver o bem em tudo, ver o bem nas pessoas, né? É claro que a gente aprende, a gente treina, né? A nossa mente, o nosso coração para ser mais otimista, mais pessimista, para ter uma atitude mais positiva diante da vida. Mas eu não estou falando disso. Quando Jesus fala de sua paz, ele não está falando do sossego, da tranquilidade que nós podemos sentir em momentos esporádicos da vida. Não é algo momentâneo. Ele está falando de uma riqueza que, quando o ser humano conhece a ele, passa a habitar dentro do coração do homem. Uma riqueza que vale mais que o ouro, mais que a prata. Os poderosos, muitos poderosos gostariam de ter. Uma riqueza que não pode ser comprada por preço algum. Muitas pessoas são ricas, muitas pessoas têm tudo que querem, conseguem tudo que sonham, mas em algum momento da sua vida elas percebem às vezes que não são felizes e se desesperam, porque sentem que falta algo, sentem um vazio dentro de si. Porque falta a paz de Cristo, que dá significado para a vida do homem, que preenche o homem de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, que esse ser humano passa a louvar, a adorar, a se sentir feliz, independente das adversidades, independente da cor do céu, se o céu está azul, se o céu está fechado, se a tempestade está ameaçando ou se a brisa está calma em sua vida. Glória a Deus. A paz de Cristo é uma paz imensurável que o homem recebe quando o recebe. Não depende da ação do outro, não depende do exterior. Ela é uma paz que habita dentro do ser humano, uma paz interior, e que
ajuda o homem, ajuda o ser humano a lidar com seus conflitos. Porque quando a gente pensa em paz, a gente pensa em guerra, a gente pensa em conflitos. O ser humano, ele vivencia na sua vida muitos conflitos. Algumas pessoas lidam bem com esses conflitos e vão aprendendo a lidar com seus conflitos, seus monstros interiores, melhor que outras pessoas. Outras pessoas vivem num conflito tão grande interior que elas vivem algemadas pelo seu próprio interior, pelos seus temores, pelos seus medos, pelas suas angústias, pelas suas frustrações, pelas decepções, pelas altas expectativas que ela tem ou teve em relação a algo ou alguém. Então, essa pessoa muitas vezes não consegue se encontrar, se conhecer, sem conhecer a Deus, sem vivenciar a Deus e a paz que Ele oferece para cada um de nós. Glória a Deus. A paz de Cristo, ela não depende das circunstâncias. O profeta Abacuque, ele disse uma vez, poeticamente: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele está dizendo que não importam as circunstâncias exteriores, não importa as dificuldades, as adversidades, nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos senti-lo dentro de nós, quando a sua paz emana dentro de nós. Não que nós deixemos de nos importar com as situações, com as circunstâncias. Não que nós fiquemos numa situação de negação dos problemas. Mas a paz, ela nos habilita a não sermos conduzidos pelos problemas, a não sermos condicionados, a não termos nossa vida determinada pelos nossos problemas, mas sim pela nossa fé, sim pelo que a palavra nos norteia a seguir, sim pelo que o Cristo vivo, que gera toda essa paz dentro de nós, nos orienta a fazer. Ela não é uma alienação, ela está ligada às condições do nosso coração. De que forma nosso coração está diante das situações? De que forma você tem deixado as situações dominarem você? A gente vive num contexto em que nunca houve tantas pessoas com crise de pânico, tantas pessoas sofrendo com depressão, tantas pessoas sofrendo de crise de ansiedade, tantas pessoas com a alma adoecida. O número de suicídios no Brasil tem crescido assustadoramente, principalmente entre os jovens, principalmente entre homens. Qual o porquê de tudo isso? Por que nossos jovens estão adoecidos? Por que, apesar de tanta permissividade, às vezes, dos pais, por que, apesar de tantas famílias estarem com a condição de vida melhor e muitos pais se esforçarem por dar o melhor para os seus filhos, eles ainda não encontram sentido para a sua vida? Isso acontece porque o homem está distante de Deus, porque nós estamos na nossa vida buscando preencher todo o novo vazio que nós temos no nosso coração com os prazeres que o mundo oferece, com os vícios, seguindo os nossos próprios destinos, nossos próprios caminhos, do jeito que nós queremos, sem perguntar qual é a vontade de Deus para nós. E aí as coisas passam realmente a não fazer sentido, porque a gente faz tudo que a gente quer. A gente vive tudo que a gente quer, a gente se entrega a todas as formas de prazeres, o ser humano busca toda forma de felicidade que ele quer, mas quando chega num certo momento ele descobre que não é feliz, que lhe falta paz e que a sua vida parece que não tem significado. Um certo dia, eu estava dizendo, quando eu era adolescente, eu tive uma adolescente assim bem intensa, uma adolescência intensa, marcada por rebeldia, marcada por revolta, por crises existenciais. E aí, para poder sanar um pouco de todo aquele turbilhão que havia dentro de mim, eu me entreguei
aos prazeres do mundo, ao sexo livre, fazia o que eu queria, na hora que eu queria. E dei muito trabalho para minha mãe. Buscava viajar, buscava ter amigos, buscava preencher de todas as formas que eu podia, que estavam ao meu acesso, o vazio que existia dentro de mim. Eu, aos 17 anos, era quase uma alcoólatra. Só não experimentei drogas ilícitas porque na minha obstinação eu era obstinada por não experimentar. Nunca quis, apesar de ter muitas oportunidades. Mas eu bebia muito. Eu não tinha hora para chegar, não tinha dia para chegar na minha casa. Eu sempre trabalhei muito e como eu era assim, uma jovem independente, ninguém me segurava mais, eu me sentia no direito de fazer o que eu quisesse da minha vida. E nessa direção que eu seguia, encontrei uma moça que se chamava Wagner. E ela começou na escola, no último ano do ensino médio, na época não se chamava assim, começou a me pentelhar, encher o saco, dizer, olha, vamos para a igreja comigo? Vamos para a igreja comigo? Você precisa ir na igreja, você precisa descobrir o que eu encontrei lá, vamos para a igreja comigo. E ela me encheu tanto a paciência que eu comecei a pensar, nossa, eu vou na igreja dessa moça para ela poder me deixar em paz, para ver se ela para de encher a minha paciência. E eu fui, aceitei o convite dela naquela época. Eu nem sabia o que era ser evangélica. Eu nem sabia o que era buscar a Deus. Mas cheguei naquela igreja, na época era uma igreja batista. E quando eu ouvi o louvor tocar, aquelas músicas diferentes que passaram a fazer todo sentido para mim, eu comecei a sentir algo que eu nunca havia sentido, algo que eu nunca havia experimentado na minha vida. E quando o pastor fez um apelo para que as pessoas que queriam ter um encontro com Deus, experimentar a paz dele em suas vidas, em seus corações, eu não hesitei. Eu estava em prantos e eu não conseguia pensar noutra coisa a não ser receber esse Deus vivo em minha vida. E foi tão lindo o que aconteceu comigo, porque eu experimentei algo tão forte, algo inexplicável, que é a paz de Cristo, pela primeira vez na minha vida aos 17 anos. E eu não sabia nem como é que seria a minha vida dali para frente. Eu sabia que eu ia fazer o que precisasse ser feito para não deixar de sentir aquela paz. Porque eu sabia que eu era vazio, existia um vazio dentro de mim e esse vazio havia deixado de existir. Eu sabia que de alguma forma eu havia encontrado sentido para a minha vida. E no dia seguinte eu acordei, amanheci, lembrei do que eu tinha feito. Não sabia o que eu tinha que fazer para trilhar os primeiros passos da vida cristã. Mesmo assim, eu estava totalmente resignada, totalmente disposta. Eu falava, Deus, eu nem sei orar, eu nem sei falar contigo. Eu só quero que o Senhor saiba que eu sou muito grata por estar sentindo tudo isso dentro de mim. Eu vou fazer o que for preciso para não deixar de sentir. A paz de Cristo me encheu, me penetrou em minha vida e deu total sentido para a minha vida a partir daquele dia. E aos poucos o Senhor foi me curando, foi me transformando, ao longo dos anos foi aperfeiçoando a minha vida, o meu caráter. Eu ainda, por causa de uma decepção muito forte, depois dos 30 anos, abandonei a Cristo, passei um tempo de mal com Deus, revoltada. Mas depois de alguns anos eu retornei, porque essa paz só dá para sentir na presença dele, estando em comunhão com ele, sentindo ele de perto. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a paz de Cristo de uma forma assim
tremenda. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só o que ele diz, que a paz de Deus, ela ultrapassa toda a capacidade de compreensão humana. Não dá para entender. Só dá para viver, só dá para sentir. Quando a gente sente, quando a gente experimenta, a gente percebe que não tem preço. Aleluia. E ele diz que essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Cristo é uma forma de ele nos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, aleluia. Ele guarda as nossas emoções, o centro da vida humana, a sua psique. Ele blinda, ele ensina o ser humano através da sua paz a se guardar de todas as mazelas que podem adentrar no seu interior e podem fazer o homem cativo, e podem aprisionar o ser humano. Glória a Deus, quando nós encontramos essa paz, nós descobrimos o sentido da vida. E ele diz, aqui diz que essa paz, ela promove para nós uma saúde mental, uma saúde psíquica, uma saúde emocional. Glória a Deus. Ela também funciona como árbitro, igual está escrito em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. É tremendo isso que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, a paz de Deus, a paz de Cristo funciona como árbitro para nos direcionar, para direcionar nossas emoções e nossa vida. Toda vez que você se você tem a paz de Cristo em sua vida, toda vez que você tiver um problema, uma dificuldade, uma decisão difícil a ser tomada, observe o que seu coração diz, porque a paz de Cristo testifica dele em nosso coração. Se você sente paz para seguir, siga. Se você não sente paz para tomar aquela decisão, não siga, porque a paz de Deus é um árbitro. Ela é que nos dirige, como um juiz, ela diz, está certo, pode ir adiante. Não está certo. Olha, isso não é assim. Você está pisando na bola, você está errando. Não faça dessa forma. Olha, você tem que pedir perdão. Toda vez que nós fazemos algo errado, a paz de Deus sinaliza que nós estamos errados. Ela funciona como esse roteador de Deus dentro de nós, para nos conectar ao céu, amém? Glória a Jesus. Ela é o reflexo e a medida da nossa confiança em Deus. Glória a Deus, lá no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 26, ele diz que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É interessante, queridos, glória a Deus, observe isso. Aqui diz que o Senhor conservará em paz, em perfeita paz, não é só em paz, é numa paz perfeita. Aquela pessoa cujo propósito está firme nele. Se nós temos nosso propósito, nosso coração, nós estamos focados em Deus, o Senhor vai nos conservar em perfeita paz. As agruras do mundo não vão afetar nossas emoções. Nós vamos ter a capacidade dada por Deus de ter um equilíbrio emocional, de ter um equilíbrio para a nossa vida psíquica, de ter saúde mental, mesmo que venham as angústias, as dificuldades, os medos, os temores. Isso não vai nos paralisar, isso não vai nos imobilizar, isso não vai imobilizar, porque a nossa fé está firmada nele, a nossa confiança está posta nele. Só ele pode nos dar essa capacidade por meio da sua paz, que nós podemos e devemos experimentar. A paz de Cristo nos liberta de nós mesmos, glória a Deus. Glória a Deus. Não é uma paz momentânea, é uma paz perene.
É uma paz duradoura. É uma paz que dura uma eternidade enquanto durar a nossa vida com Cristo. Aleluia, aleluia. Sendo a paz de Cristo algo tão precioso em nossas vidas. Esse tesouro que tantos homens poderosos querem, mas dinheiro algum pode comprar. É claro que seria natural que houvesse roubadores de paz. O inimigo, a palavra de Deus diz que o diabo ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele rouba muito do que existe, tudo, ele quer roubar tudo do que existe de Deus em nossa vida, inclusive a nossa paz. E ele usa várias estratégias, ele usa às vezes pessoas que nós amamos, ele usa às vezes circunstâncias para nos tirar essa paz, para nos roubar, para minar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e ao mesmo tempo minar a nossa paz. Presta atenção, se você tem Cristo na sua vida e você não tem experimentado essa paz dentro de você, independente das circunstâncias, algo está errado. Busque o Senhor, porque Ele garante em sua palavra que vai conservar-nos em paz, em perfeita paz, amém? Não deixe que nada, não deixe que ninguém venha roubar a paz do seu coração. Às vezes, uma palavra mal colocada de alguém, às vezes, uma atitude errada de alguém, às vezes uma circunstância difícil, às vezes uma privação de algo que nós estamos passando, às vezes uma provação, às vezes uma dificuldade, às vezes uma tentação. Nada pode roubar a nossa paz se nós estivermos confiando nele, se nossa fé estiver firmada nele. Aleluia. Só ele pode. Aqui diz, confia no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. O Senhor não vacila, uma rocha que não se abala e não nos abala quando nós estivermos com os nossos olhos fitos nele e naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Aleluia. Eu penso em Paulo e Silas na prisão, queridos. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas eram homens que, cheios do Espírito Santo, se colocaram a pregar a palavra de Deus, a anunciar o reino de Deus nas cidades, nos lugares para as quais o Senhor os conduzia. E a palavra diz que homens pegaram Paulo e Silas, sem compreender a mensagem do Evangelho, açoitaram Paulo e Silas publicamente. Prenderam Paulo e Silas. É interessante a situação daqueles dois homens. Eles estavam ali sendo vituperados, sendo envergonhados publicamente, desonrados. Foram açoitados, sofrendo física e moralmente, poderiam estar também sofrendo emocionalmente. Questionando Deus, por quê? O Senhor nos abandonou. Se sentindo desprezados por Deus, se sentindo esquecidos, abandonados. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam confiantes, que à meia-noite todos foram surpreendidos, porque Paulo e Silas começaram a louvar, a cantar, a exultar, louvando a Deus na prisão, por se acharem indignos, se acharem dignos de sofrer tais afrontas pelo reino de Deus, por sofrer daquela forma por causa do nome de Jesus. Então, observe só, não são as circunstâncias que tem que determinar a paz dentro de você. Não é a condição do seu filho, a rebeldia que ele possa estar apresentando. Não é a indiferença da pessoa que você ama. Não é o desprezo de alguém que te abandonou. Não é a decepção que você teve que pode levar você a perder a sua paz. Não deixe que nada roube, porque ela é um tesouro precioso que Deus trouxe para você e que só Ele te dá. É um tesouro imensurável, sem preço, que Ele quer fortalecer a cada dia dentro de você.
Como recuperar essa paz? Se você está perdendo dessa paz, se você já não sente, busque o Senhor. Porque a paz vem a partir da confiança em Deus. Quando a confiança vem, a ansiedade vai. Quando a confiança se fortalece, o medo se afugenta. Quando a confiança em Deus se fortalece, a paz reina dentro de nós. Glória a Deus, glória a Deus. E como fazer para recuperar? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para fortalecer a sua fé e recuperar a sua paz nele, através dele, fortaleça a sua fé. Não deixe que o inimigo mine a sua fé, a sua confiança no Pai. Assim você terá paz. Busque a cada dia o Senhor por meio da adoração a Ele, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, procurando se juntar a um povo que também faz a mesma coisa. Faça isso e essa paz será perene, permanente na sua vida. Vamos orar? Eu vou orar por você. Compartilhe essa live. Peço que você, em nome de Jesus, possa compartilhar, nos ajudar a compartilhar do que Deus tem colocado em nosso coração, porque você pode abençoar uma vida através disso. Faça seu pedido de oração por meio do Messenger, do Ministério Apacentar, do meu Facebook também, do meu Messenger. Nós vamos estar orando por vocês, nós vamos estar apresentando seus pedidos a Deus, nós vamos estar jejuando por